Boa tarde aos professores e aos colegas, e a todos que participam aqui conosco do evento da pós-graduação, ATC. Então, eu vou apresentar o professor Dr. Rodrigo Almeida Bastos, que vai nos proferir a primeira palestra da semana, Arquitetura e Música, uma relação histórica, e vai ser debatida junto ao professor Dr. Rafael Urano. Rodrigo Almeida Bastos é arquiteto urbanista, engenheiro civil, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado CAPES, McGill University, Montreal, foi professor da Escola de Arquitetura da UFMG entre 2009 e 2011. Desde então, é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. É autor de 2 livros, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes e A Arte do Urbanismo Conveniente, e de dezenas de artigos publicados em revistas científicas e anais de congressos nacionais e internacionais. Em 2010, recebeu o prêmio Marta Rossetti Batista de Arquitetura, de História da Arte e Arquitetura, pela tese de doutorado, orientada pelo professor Dr. Mário D'Agostino, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerais. Então, agora eu vou voltar a palavra para o professor Rafael Urano, para ele fazer a pequena homenagem, e depois a gente inicia a palestra do professor Dr. Rodrigo Almeida de Barros. Obrigado, Caroline. Essa palestra, originalmente, Arquitetura e Música, seria proferida pelo professor Mário Henrique D'Agostino, o MAIC. Os colegas que assistiram hoje de manhã às homenagens à professora Estela Maris sabem como um orientador tem um efeito nas nossas vidas. Eu tenho um portinha-retrato dele, o que mostra que era um pouco... Ele era um amigo. Ele era uma figura muito profunda. E quando eu falo profunda, eu quero dizer todo o escopo pessoal, mas também do quão compacta é a constituição entre o fato de que nós temos uma profissão que demanda uma integridade e coragem muito grandes. E como professor, ele me ensinou a buscar essas virtudes, além de muitas outras. Existe um livro que ele me botou para ler uma vez, que era do Walter Benjamin, em que ele condenava profecias ruins. Saber o futuro é uma coisa que não é bom de saber. E quando os eventos acontecem, o Benjamin desafiadoramente escrevia: por acaso você não sabia? Por acaso já não estava escrito nos eventos que as coisas que já iam acontecer? 3 semanas atrás eu falava no telefone com o Mário Henrique, ele estava no hospital e eu perguntei se ele viria para essa palestra. E ele, mesmo precário ali, já passando mal, falou: não, eu vou sair e eu venho, eu falo sim, isso eu consigo. Quanto tempo é? Semana que vem eu não consigo. Eu falei: são 3 semanas. Ele: em 3 semanas já está tudo bem. Eu senti uma coisa diferente. Eu entendi um pouco essa coisa. Eu senti um sentimento esquisito. E realmente, era como se eu estivesse falando com ele já de outro mundo. Eu pude falar mais com ele depois. Depois, esse é o último diálogo que eu vou ter. Eu vou carregar essa semana para sempre. Porque foi a última vez que eu falei com o Mike. E eu acho que essa ideia de uma língua que os mortos falam, que a gente não consegue entender mais, é algo que me toca muito, porque faz a impressão de que o tempo passa, de que nós estamos aqui, de que eu estou diante do Rodrigo Bastos, que foi uma pessoa que sempre foi tida como um grande discípulo do Maik, junto comigo, junto com a Ângela, que está aqui também, que é uma das que eu vejo, nós todos, os alunos. E me faz perceber que se a língua que nós falamos hoje seria incompreensível para o Maik, de onde ele estiver vendo a gente, uma coisa é certa: essa língua é compreensível como legado do que ele nos deixou. E a fala do Rodrigo é cheia de homenagens também, e eu acho que elas vão dizer muito mais do conteúdo. Eu acho importante frisar aqui
uma lição que é difícil passar, que é a extrema dificuldade da nossa tarefa, que envolve a relação entre colegas, entre pensamentos. E o quanto todo mundo fala da simpatia do Maik, que era real, amizade e da autenticidade dele. Mas eu acho que tem uma coisa também que ele nos ensinou que é muito difícil, que é como ter coragem, é como se levantar, que é como pelo pensamento você tem que colocar coisas no mundo e sustentar elas sempre pelo diálogo, sempre pelo debate e sempre pelo esforço de pesquisa. E isso é uma matriz que está ligado muito à ideia de afetividade. E relendo os textos do Maik sobre arquitetura e música, é muito bonito que ele mostra que existe uma origem na música, da arquitetura, existe também um certo apelo afetivo. As geometrias simbólicas eu estava relendo. E essa afetividade é um pouco do que aparece. Não é só a pesquisa na sua trajetória, mas a paixão da pesquisa. Se a gente pode colocar isso, é ser apaixonado pela pesquisa, é ser apaixonado pelo mundo, é ser apaixonado pelas pessoas. Essa ideia generosa e ampla. Eu tive o privilégio de ter isso passado pelo Maik. Mas eu sei também que ele queria que isso fosse passado para todo mundo. Essa parte agora ressoa sobre os nossos ombros. E é um privilégio também. Passo a palavra para o professor Rodrigo Bastos. Muito obrigado, Rafael, pelas palavras, foram muito bonitas. Eu me sinto agora, assim, além do desafio e da honra que é estar aqui, agradeço também a Regina e a Estela, todos que estão ouvindo. O desafio é muito grande, porque, como o Rafael colocou, estou aqui, de algum modo, para ajudar o Maik nessa transmissão de um legado. Não esperava por isso, o Rafael me ligou há umas 2 semanas, ou talvez um pouco mais, me convidando, então eu tive um tempo que, por mais exíguo que tenha sido, foi de muita intensidade, porque cada palavra que eu pensava para lhes dizer hoje era uma conversa também com o Maik. Então, sintam-se na presença dele também, de algum modo, porque para nós, como o Rafael colocou, desorientando e, sobretudo, desde o primeiro dia que nos conhecemos, o que se instalava era muito mais do que uma relação profissional, era uma relação de amizade, de muita generosidade, de muita intensidade, e é por isso que, mesmo sendo tão difícil cumprir esse momento aqui, ele é também bonito, porque a gente pode lembrar e fazer essa homenagem ao Maik. A minha fala vai ser um pouco também, ela toda, um pouco disso. Eu vou começar, inclusive, com as palavras do próprio Maik. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Parece que está desativado do compartilhamento de tela aqui. Então, vou botar você como host, né? Espera aí, rapidinho. Pode tentar de novo já, Rodrigo, por favor. Já parece que já veio. Uhum. Obrigado, Júlio. Vocês veem minha tela? Vemos sim. Sim. Então, passado esse momento de homenagem, de celebração do Maik, eu então agradeço novamente pela possibilidade de falar a vocês. Como o tema, todos sabem, arquitetura e música, uma relação histórica, eu muito apropriadamente começo falando um pouco de algumas palavras que o Maik nos trouxe a respeito desse tema. Era um tema permanente em nossas conversas, tanto as profissionais quanto as mais soltas e mais íntimas. No seu primeiro livro, Geometrias Simbólicas da Arquitetura, resultante de sua tese de doutorado, Maik especula sobre as músicas de Apolo e Dioniso.
a lira de Apolo, a flauta de Dioniso, dois topos da antiguidade. Eu cito: música e arquitetura, onde a lira apolínea delineia sua arquitetura comedida e irregular, a flauta dionisíaca verte sua grafia disforme, serpenteante e impulsiva. Dois deuses míticos com que os antigos teciam suas considerações sobre a arte, antes da sistematização racional do período dito clássico, de que resultaram a consagração da filosofia como especulação religiosa, lógica e racional, e, no que mais nos interessa aqui, a arquitetura como arte sustentada por regras e preceitos, de que Vitrúvio é o expoente primeiro. Com Apolo e Dioniso, nos ensina Maique, abrem-se dois sentidos que se complementam na compreensão da arte. No primeiro, Apolíneo, identifica-se a operação racional e ordenada do engenho, visando a forma bela, útil e agradável. No segundo, Dionisíaco, a potência resultante, pulsante dos sentidos e das emoções. Para os antigos, haveria um terceiro nome essencial, formando com os dois primeiros uma tríade bem anterior àquela bem famosa, a vitruviana, de Fírmitas, Utílitas e Venustas. O terceiro nome dessa tríade é Dédalo, que representava um meio termo entre Apolo e Dioniso, elogiado por Virgílio na Eneida, o primeiro arquiteto citado por Leão Batista Alberti em seu tratado de Reedificatória. Dédalo é reconhecido pela lendária obra O Templo de Apolo em Cumas, e pela mais lendária ainda, tão ou mais engenhosa, a construção do labirinto de Knossos. Alguns arquitetos contemporâneos se valeram dessa caracterização da arte que ultrapassou os séculos. Bernard Chauny, especialmente em The Architectural Paradox, de 1975, exalta o duplo sentido da arquitetura através de suas formas arquetípicas, a pirâmide e o labirinto. A pirâmide representaria a vertente apolínea, harmônica, racional, ordenada e doutrinária da arquitetura. O labirinto representaria a experiência vasta dos sentidos e das emoções e do corpo no espaço da arquitetura. A minha história nessa relação arquitetura e música é também antiga. Eu pretendia fazer o mestrado inicialmente sobre este tema, com o Maique, depois acabei indo para a UFMG em 2001 e mudei a temática para a história da arquitetura e das cidades de Minas no século XVIII. O que me abriu uma linha de pesquisa que me acompanha até hoje. Mas o percurso musical continuou me interessando, também por causa da presença da companhia do Maique. Recentemente, eu orientei a pesquisa de um arquiteto músico, Lucas Madeira, sobre o arquiteto Erich Mendelsohn, e em algum momento dessa fala vou me servir do que estamos descobrindo nessa investigação para falar a vocês. Mas voltemos à história em si. Minha proposta aqui é visitar, parcialmente, sem qualquer pretensão de esgotamento, a relação histórica entre arquitetura e música. Muitas janelas seriam possíveis. Pelo que vi na programação deste evento, muitas delas já foram hoje de manhã e ainda serão abertas durante a semana. Eu gostaria de sugerir, então, um percurso que chamarei de histórico, afeito também ao que tem me interessado recentemente. Proponho que comecemos por um momento da história que é decisivo, de muitas transformações e revoluções, dentro do qual encontraremos um filósofo pouco explorado nos estudos de arquitetura, mas que legou, paradoxalmente, uma das citações mais utilizadas por arquitetos quando o assunto é a sua relação com a música, a arquitetura e a música. Nos primeiros anos do século XIX, entre 1802 e 1805, Friedrich Schelling ofereceu seus cursos de filosofia da arte em Viena e logo depois em Würzburg. Os manuscritos desses cursos foram publicados póstumamente por seu filho em 1859. Schelling é um dos pensadores mais importantes do chamado idealismo alemão. E as lições que ele sistematiza nesses cursos refletiriam o que se costumou chamar de círculo romântico de Iena. Só um instantinho. Deixa eu sair do
do modo de tela cheia aqui. Música, literatura e artes plásticas compõem seus maiores interesses nessas preleções. A arquitetura estaria incluída, para Schelling, no último gênero, as plásticas. É nessas lições que aparece pela primeira vez uma citação bastante recorrente no senso comum da arquitetura, muitas vezes referida a outros escritores, como Goethe e Schopenhauer. A famosa sentença é: a arquitetura é música congelada. Tantas vezes referida, essa citação poderia parecer ingênua ou superficial, mas a minha intenção aqui é justamente romper esse hábito de apenas mencionar, como se o impacto poético da sentença fosse suficiente para que entendêssemos o que ela quer significar. Há muito mais nos escritos de Schelling que nos permitirão entender melhor o que ele quis dizer com isto, e também o que isto representa para a estética e para a história da arquitetura, antes e depois dele. Tentarei ser breve nesse desenvolvimento, trazendo o essencial para o nosso entendimento dessa máxima musical. A música, como arte particular, se realiza no tempo. A forma necessária da música é esta sucessão. A arquitetura, por sua vez, se constrói através de relações aritméticas e geométricas, diz Schelling, porque, ele também escreverá, a arquitetura, eu cito, é música no espaço. O conceito de espaço serve aqui a uma expansão das dimensões da forma, distinguindo-se da música, que se manifesta na unidade de sentido temporal que chega à consciência. A palavra, na literatura, assim como a música, cantada ou não, ganha um sentido na consciência da alma, tempo a tempo proferidas. A ideia aqui de petrificação ou de congelamento para a arquitetura ilumina uma característica essencialmente corpórea dela. Ela se efetiva através de coisas e objetos corpóreos, em formas materiais que ele chamará de inorgânicas. A citação talvez fique mais completa agora. A arquitetura, como música da plástica, das artes plásticas, segue, pois, necessariamente relações aritméticas. Mas já que é música no espaço, já que é, por assim dizer, música petrificada, Erstarrte Musik, essas relações são ao mesmo tempo relações geométricas. O adjetivo utilizado pelo filósofo não deixa dúvidas. O verbo de que provém o adjetivo é erstarren, gelar, solidificar, petrificar. Atentem para o fato de que Schelling não diz que a arquitetura é música ou arte do espaço, mas música e arte no espaço. O que marca uma distinção fundamental, por exemplo, para com o conceito moderno de espaço para a arquitetura do século XX, que será, assim, uma arte do espaço, uma arte de criação do espaço. O desenvolvimento de Schelling é um degrau importante, aliás, dessa construção moderna, que vai durar mais de um século, mas não é este ainda o sentido da sua expressão. O livro que eu estou escrevendo nesse momento trata justamente dessa complexa construção do conceito moderno de espaço na arquitetura. A arquitetura de formas corpóreas de Schelling evidencia o aspecto material, a massa da arquitetura, que se cristaliza em proporções de partes de um todo, como se a sucessão que ouvimos temporalmente na música se corporificasse de uma só vez no espaço, através de relações harmônicas construídas. A sentença de Schelling se torna ainda mais clara e mais expansiva, inclusive para nós, dentro do seu sistema filosófico. Schelling é um dos pensadores mais importantes do chamado idealismo alemão, ao lado de Schlegel e de Hegel, que consagrarão em conjunto alguns dos conceitos mais importantes para a arte moderna e também para as nossas histórias da arte e da arquitetura modernas, como os conceitos de gênio, de originalidade, de evolução e outros. Talvez possamos tratar um pouco disso no debate, eu penso.
O sistema da filosofia da arte de Schelling é uma consequência de uma filosofia universal da natureza. Essa filosofia estava disposta a tentar, e eu cito, desemaranhar a trama tão entrelaçada da natureza e afastar o caos de seus fenômenos. Assim, uma filosofia como tal, dedicada ao absoluto da arte, lançaria luz, ele conclui, eu cito novamente, nas complicações ainda mais labirínticas do universo artístico. Fim de citação. Há uma questão central aqui para nós. A música ocupa um lugar-chave para se compreender a ideia universal de natureza para Schelling. Ele diz, eu cito novamente, a música nada mais é que o ritmo prototípico da própria natureza e do próprio universo, que por intermédio dessa arte irrompe no mundo real. Fecha aspas. É como se a música desse a perceber uma natureza essencial da ideia, do absoluto, do infinito, e ele vai mais longe. Após discorrer sobre a particularidade da arte e seus conceitos fundamentais, ritmo, harmonia e melodia, Schelling se envereda por uma discussão ainda mais pertinente. Eu cito, as formas da música são as formas das coisas eternas. Fim de citação. E a filosofia se dedicaria a essas coisas. Ela se dirige às essencialidades eternas, de modo que a música, enquanto ideia, mas também enquanto forma particular, as explica ou as explicita. As formas plásticas, como a arquitetura, não rivalizam com a aparência da natureza, mas a música, especialmente, traz à intuição, ele afirma, a forma pura, livre da matéria, o que geraria uma distinção essencial com relação à arquitetura, especialmente sólida, material. No ritmo e na harmonia, ele prossegue, a música nos remete ao absoluto da natureza, à forma dos movimentos dos corpos celestes. Schelling recorre, então, a Pitágoras e a sua muito conhecida música das esferas. Ele adverte que a ideia não teria sido muito bem entendida, e talvez muito corrompida até. Ele critica, então, o modo como o conceito foi tradicional e equivocadamente compreendido, ou seja, de que a música das esferas seria uma música real, produzida empiricamente pelos corpos celestes em seus movimentos gigantescos, com velocidades astronômicas e percursos também diferentes. Segundo essa compreensão errônea, seria uma música, cito novamente Schelling, ordenada segundo relações musicais entre os tons e o sistema solar se assemelhando a uma lira de 7 cordas, de que ele não concorda, óbvio. Ainda segundo o senso comum, essa música universal seria inaudível por várias razões. A principal delas seria a constância dessa música empírica, como se os homens vivessem junto a um moinho. E esse rumor contínuo afetaria os sentidos de modo a que não pudéssemos permitir e nem distinguir, cito novamente, os acordes daquela música celeste. Schelling repele esta compreensão enfaticamente, e a advertência é lapidar. Eu cito. Pitágoras não... Bom, daqui a pouco. Pitágoras não teria dito, eu cito, que tais movimentos provocam uma música, mas sim que eles mesmos são essa música. Esse movimento intrínseco não carecia de um meio externo pelo qual se tornava música, mas era a música em si mesma. A ideia de música serviria, então, como uma espécie de adjetivação essencial. Não seria apenas uma forma substantiva, definida e particular da arte, mas um atributo da ordem consoante ao mundo, inteligível aos sentidos, principalmente à visão, mas também à razão, que pode ajuizar de todos os seus proveitos e prodígios, desde a sua imagem maravilhosa até a conveniência de seus movimentos, tornando-a não como mero modelo de imitação, mas como mote para a emulação de sua força criativa,
É exatamente isso que ele afirma em 12 de outubro de 1807, numa conferência sobre a relação entre as artes plásticas e a natureza, oferecida para a Academia Real de Ciências de Munique. Vejam, então, que, por mais que ele se refira a uma possível imitação da natureza, de sua ordem, ela não seria vista como um modelo em si, que caracteriza ou caracterizaria a arte antiga, mas como uma potência criativa que deveria ser emulada pela expressão do espírito do artista. Em seus escritos, o Shelley, inclusive, nessas mesmas partes em que ele comenta a música das esferas, a harmonia do universo, essa ordem, ele cita o templo de Vesta. E aqui eu trouxe algumas imagens que pudessem ilustrar um pouco dessa nossa reflexão. Duas do Piranesi. Piranesi desenha esse templo que, na época dele, era reconhecido como o templo de Vesta. Nós veremos daqui a pouco que não é Vesta, é um templo dedicado a Hércules. Inclusive, estava fora dos muros da cidade. O templo, a deusa Vesta, ficava dentro dos muros da cidade. E, na ocasião, então, seria improvável que esse templo ficasse no Fórum Boário, um pouco distante do Palatino e do próprio Capitólio. A gente vê aqui à esquerda uma invenção de um templo antigo que o Piranesi, em 1750, publica, e ele remete a essa história, que também o Schelling vai comentar, de que o templo de Vesta tinha uma figura circular porque era uma espécie de imitação da figura do mundo. O Piranesi não só imita a figura, como também traz para o centro do templo, a gente pode ver ali à esquerda, uma ara de um fogo primordial, importante, a pátria, né, dos romanos, e para muitas civilizações essa ideia do fogo central é também fundamental, como o templo de Vesta na história antiga possuía. Aqui à direita a gente tem o templo de Hércules vencedor, um pouco depois, arqueologicamente comprovado que não era de Vesta, e um templo de Vesta, dessa vez no Fórum Romano, apenas as ruínas dele, com as suas ordens, os seus capitéis de ordem coríntia. Ora, esse grande tema ou problema musical nos envia ao tempo mesmo em que aqueles mitos arquetípicos pré-socráticos, estudados por Mário D'Agostino, Apolo, Dédalo e Dionísio, estavam, por assim dizer, sendo transformados, traduzidos ou sistematizados em conceitos e preceitos racionais, regras da arquitetura. É preciso entender melhor como os antigos viam este céu que, para nós modernos, se transformou, como demonstrou o filósofo francês Michel Serres, num vazio infinito, num espaço abstrato, cujo movimento observa uma mecânica celeste. Os antigos viam este céu de um modo muito mais complexo, poético, mítico, além de belo, ordenado, irregular e útil ao homem, fundamental para que se estabelecessem as primícias modelares de todas as ações e produções humanas, da ordem política, passando pela ética, pelo teatro, até alcançar a totalidade das artes. Ora, os antigos se encantavam realmente pelo céu e, tomado como natureza, não há essa ideia que para nós é romântica, é moderna, dessa natureza como a paisagem, essa paisagem celeste que os antigos entendem como natureza, representava muito mais do que essa visão sublime ou pitoresca de uma imagem. O seu movimento, a sua ordem, o seu esplendor, a sua maravilha significavam e representavam um modelo essencial com o qual comedir as ações, as produções e as poéticas. Essa visão, ela obviamente está calcada em uma série de filósofos naturais, mesmo anteriores a Sócrates e Platão, e que, de algum modo, também com Pitágoras, né, se consagra a partir da visão de Ptolomeu, mas está também no Tratado Decaelo de Aristóteles, em que esse movimento é tratado como uma regularidade, uma ordem,
cujas lições fundamentais estabeleceriam essas premissas todas das ações e produções humanas. Está também no Timeu de Platão, que era uma obra que o Maíque adorava, inclusive, e a gente poderia aqui passar algum tempo falando desses pensadores, Eudóxio de Cnido, Aristarco de Samos e outros que contribuem para a formação dessa ideia de um corpo do mundo, de uma fábrica do mundo que apresenta e estabelece a natureza como modelo prototípico, como modelo essencial do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Imagens importantes ilustram esse percurso que vai durar séculos, né? Eu tenho aqui uma imagem apenas, mas acho que ela é suficiente para que nós ilustremos essa compreensão não distante, isolada, como se o céu fosse essa paisagem mutante e dinâmica, mas como um modelo, essencialmente, daquilo que os alemães vão chamar de Weltanschauung, de visão de mundo. Mas é muito mais do que isso. Aqui a gente vê uma imagem de Bartolomeu Velho, um cosmógrafo português, no seu princípio da verdadeira cosmografia, de 1569, e que é posterior, inclusive, à Revolução dos Orbes Celestes do Copérnico, é um pouco anterior, mas ainda assim o Bartolomeu Velho mantém a Terra como centro do universo. É claro que essa revolução copernicana vai durar séculos também para se consagrar. Que o digam Giordano Bruno e outros, não é? Mas o que se ressalta aqui, muito interessante, na imagem do Bartolomeu, é que, literalmente, essa figura dos corpos celestes é essa figura do mundo conhecido, ou assim como compreendido, tanto no período de Vitrúvio ou Ptolomeu, até os tempos de Bartolomeu Velho, e ainda um pouco depois até chegarmos em Newton. Mas a Terra está no centro, algo que gera uma certa polêmica na atualidade, não sabemos ainda bem porquê, não é? Há uma atmosfera desenhada como se fosse nuvens em um formato muito curioso de algodão, e as órbitas, as esferas, as calotas esféricas, dentro das quais estariam incrustadas ou incrustados os planetas e corpos celestes. Lua, Marte, Vênus, Sol, Júpiter, Saturno, e ainda, quase já no limite, o primo mobile, o primeiro motor, um conceito importantíssimo para Aristóteles, para entender como é que essa máquina do mundo se movimenta de forma regular, harmônica, bela e, ao mesmo tempo, conveniente aos homens, porque a diversidade das estações, do dia e da noite, dos fenômenos da natureza, um período mais seco e outro mais chuvoso, toda essa dinâmica que está, de algum modo, aparente no movimento dos céus, ela não é apenas bela, admirável, regular, como também utilíssima, agradável aos olhos, talvez aos ouvidos do intelecto, como diria Pitágoras, e também utilíssima, conveniente às ações humanas, aos ciclos da agricultura, conhecimento das marés, as navegações, etc. Portanto, é realmente um modelo, e entender o que é a imitação da natureza nesse mundo antigo pressupõe essencialmente que nós tenhamos em mente esse modo como complexamente os antigos entendiam o universo. A título de muita curiosidade, quase como uma digressão aqui, eu fui surpreendido no mês passado, no meu Spotify, com o release desse novo álbum do Coldplay, cujo título é literalmente Música das Esferas. Eu ouvi algumas canções do álbum, a última tem sido muito bem recebida pela crítica, a coloratura, inclusive há uma menção, um conceito musical importante, e, enfim, eu não poderia deixar de comentar isso, que de algum modo nos mantém ainda, pelo menos refletindo e talvez até criando ainda à luz dessas reflexões. Mas eu queria continuar. A arquitetura surge, então, enquanto arte, enquanto tecné, podendo proporcionar aos olhos e ao corpo o que a música produziria aos ouvidos. O Mike gostava de tratar essas premissas da arquitetura dessa maneira. Ou melhor dizendo,
né? A arquitetura surge enquanto arte para realizar uma música específica, assim como ensinada pela música, que é o mundo. Os tratados de arquitetura são uma testemunha eloquente disso. Passei um pouco rapidamente, apenas para ilustrar esse momento nascedouro das doutrinas arquitetônicas. Vitrúvio fala de vários tratados, ou de escritos, pelo menos, que ele teria conhecido dos gregos. Os tratados de arquitetura são uma testemunha eloquente desse processo todo que eu tenho querido explicitar aqui. Os historiadores modernos costumam entender os gêneros de arquitetura, e depois o que veio se denominar como regras ou ordens da arquitetura, como uma ausência de criatividade, ou como uma arquitetura muito conservadora, afeita e limitada às ordens que os capitéis com seus caracteres designam. Mas o que está em jogo nesses tratados, desde Vitrúvio até tratados do século XVI ou do século XVII e XVIII ainda, enquanto a ideia de mimesis regia as ações e produções com as suas nuances históricas, obviamente, não apenas os caracteres dos gêneros de coluna e, por conseguinte, do caráter da própria arquitetura, eles estão sustentados por essa ideia de imitação, que é muito importante. E quando observamos mesmo um tratado muito considerado pelos críticos como pragmático, não muito teórico, não muito doutrinário, no sentido conceitual e filosófico, como o do Vignola, a meticulosidade com que ele engenha as espessuras, as distâncias, os intercolúnios, os desenhos, as concordâncias de arco, enfim, toda essa meticulosidade matemática que compõe os tratados de arquitetura ditos antigos, eles não estão preocupados com uma originalidade moderna, em variar, portanto, de um modo completamente inovador naquilo que existe. Eles estão preocupados com a imitação dessa música da natureza. Estão preocupados com a satisfação desse modelo primordial, porque o que interessa aqui é garantir que a arquitetura soe aos olhos e aos corpos, assim como essa música poderia soar aos ouvidos, consoante a uma visão de harmonia, de beleza, de simetria, como os antigos pensaram, que é nada mais, nada menos do que um acordo harmônico entre as partes e o todo do corpo da arquitetura. E aí, a ideia de corpo passa a ser também fundamental desde Vitrúvio. A arquitetura é tratada como um corpo. A ilustração desse estudo do Leonardo sobre o próprio tratado do Vitrúvio é um pouco a imagem paradigmática desse processo. Assim como o corpo humano tinha cada uma das suas partes com uma certa medida relacionada, por exemplo, a falange do dedo ao dedo, e à mão e ao braço, ao corpo, à cabeça e ao todo desse corpo, é que sustenta, assim como a oitava pitagórica sustenta a harmonia do mundo, essa simetria dos corpos, ela se sustenta porque essa harmonia está na articulação precisa de uma matemática ou de uma geometria, como diria o Schelling, dessas partes em relação ao todo. É esse o conceito de simetria dos antigos, que estava em jogo na escultura, na poesia, na música e também na arquitetura. O Policleto nos legou o Doríforo, também com escrito que especifica o cânon dessas relações harmônicas, e estamos diante, certamente, de uma das esculturas mais importantes da história da arte, uma aí que adorava essa escultura. Eu me lembro que, inclusive, quando ele estava em Nápoles, ele mandou as fotos, tirou de vários ângulos do Doríforo para que pudéssemos também, não presentemente, ver o máximo de ângulos possíveis da escultura. Em outros tratados, em todos os tratados, a gente vê como essa ideia de corpo é uma espécie de modelo cósmico tornado micro
na mesma simetria que estaria na criação divina do universo ou na criação específica de um corpo. E, evidentemente, como os tratadistas de arquitetura vão especificar, cada uma dessas ordens estaria relacionada a um caráter que seria também conveniente ao Deus, no caso de um templo, de um palácio, de uma fortaleza, e assim por diante. Já com Vitrúvio há uma especificação de decoro com relação ao lugar de implantação. Eu citei agora há pouco o templo de Vesta dentro dos muros, pois ela é uma divindade do lar, portanto, uma divindade pátria. Os templos de Marte, Vênus ou Afrodite estariam fora dos muros porque as suas paixões poderiam comprometer a ordem social. Então, são várias questões que, de algum modo, também correspondem ou consonam com o caráter dos deuses que estão no céu e que ensinariam o modo, através dos seus temperamentos, o modo como essa arquitetura deveria ser tratada pelos homens. Vitrúvio e a música. Eu estou falando um pouco nesse universo e continuo um pouco mais, especificamente com o Vitrúvio, que é a figura capital nessa história. A música, no Tratado do Vitrúvio, e nessa acepção mais alargada historicamente, opera, a gente poderia dizer, em todo o tratado, da escolha do terreno para a implantação dessa arquitetura, em consonância com a situação e os movimentos do céu, passando pela utilização do gnomon para situar e direcionar o sentido das ruas de uma cidade e também a orientação conveniente das aberturas de um edifício. Mas também a afinação da tensão das cordas, das armas de guerra, o uso de ânforas para aprimorar a acústica dos teatros, a perfeição, em suma, de todas as partes de um projeto de arquitetura, até o último dos ornamentos. A música está na ideia da simetria dos corpos, essa harmonia fundamental de todas as artes antigas, está na definição comensurável da harmonia dos gêneros de colunas, está no livro 9, e aqui a gente vê uma imagem à esquerda desse livro 9, produzida pelo Thomas Howe, o ilustrador de Vitrúvio. Esse livro 9, dedicado inteiramente ao estudo do céu nos tempos de Vitrúvio, quando, amparado por autores como Pitágoras, Platão, Demócrito, Eudoxo, Lucrécio, Varrão, Cícero, o arquiteto é convidado a comedir o céu e também a arquitetura. Os historiadores modernos teimam em ler anacronicamente essas obras, esses arquitetos, esses tratados, e perdem o vínculo com a história, ou seja, na compreensão de que a arquitetura desses tempos tem de específico, de diferente em relação à nossa modernidade. Elas têm algo de muito específico, de muito diverso. E a história poderia dar conta desta diversão ou dessa distinção. Críticas anacrônicas, como falta de criatividade, como eu falei, de liberdade criativa, de originalidade, fazem recuar conceitos nossos para tratar de um tempo que possuía outros conceitos, uma fundamentação de imitação, que a consciência dessa relação musical permite conhecer melhor. Um historiador muito importante, consciente dessa relação arquitetura e música, e de muitas outras coisas, foi Rudolf Virchow. O Maik dizia um gigante, ele gostava de usar esse termo para elogiar grandes pensadores. Virchow estuda profundamente os tratados e as obras, Alberti, Palladio e outros, mede e analisa edifícios, compara desenhos, faz esquemas de proporção musical, eu vou mostrar daqui a pouco, recorre a tratados de outras artes, etc. Vejam como ele declara sua tese essencial nesse livro monumental de 52, que é, na verdade, um compilado de artigos escritos ainda na década de 1940. Eu estou, portanto, submetendo a tese de que a arquitetura renascentista era concebida como se fosse uma imagem ou um espelho desse
mundo pré-ordenado desse universo matematicamente harmônico e pré-ordenado pelos deuses. Essa é a sua tese fundamental. Tem aqui umas imagens que estão guardadas no arquivo do próprio Rudolf Witkover, em Colômbia. Aqui a Vila Foscari, o Malcontenta do Paládio do século XVI, com seus esquemas musicais, com as suas tentativas de exploração das relações proporcionais entre as partes da arquitetura. Do lado, uma fachada da obra. Também da famosíssima rotonda do Paládio, aqui também à esquerda, os esquemas de medição e de aferição proporcional que o Witkover fazia e que ilustram magistralmente esse precioso livro dos princípios da arquitetura na época do urbanismo. Poucos anos depois dessa publicação, Le Corbusier e Aimé Chénac produziram um dos edifícios mais paradigmáticos dessa relação entre música e arquitetura. E eu não vou resistir a contar uma fofoca que eu fiquei sabendo alguns dias atrás, fazendo inclusive a preparação dessa aula. Na Trienal de 1951, em Milão, os organizadores escreveram para o Witkover pedindo para ele escrever ao Le Corbusier, que tinha confirmado também a sua participação, para que ele pudesse enviar o texto com antecedência, coisa que eu, inclusive, não consegui fazer aqui para vocês. Eu enviei há 2 horas da minha fala. E aí o organizador insiste que o Le Corbusier, ou que o Witkover escreva essa carta. Olha, talvez se você escrevendo, ele vai nos enviar. Aí o Witkover responde com uma outra carta hilária, dizendo assim, olha, eu não vou escrever, não. Aliás, pensando muito bem, o Le Corbusier está indo aí mais por propaganda, ele não tem muito a dizer com relação a isso, não, e eu não vou escrever essa carta. Eu achei ótimo essa fofoca do Witkover com relação ao Le Corbusier. Mas, para além desses aspectos mais burlescos, a verdade é que ambos projetam o pavilhão da Philips para a exposição de 58. Ao final do processo, há também uma discussão, uma briga entre eles. O Chénac parece que fica com a parte final dessa concepção, que teria sido inspirada por uma composição que ele mesmo faz, a Metástase, de 1954, em que essas grandes verticais que limitam esse hiperboloide seriam como que glissandos musicais, e o interior o paraboloide hiperbólico, eu falei acho que eu errei no nome, um paraboloide hiperbólico, e no interior desse espaço haveria performances do que ele chamou de um poema eletrônico, e aqui há um registro interessante dessa abertura do evento. O Chénac era engenheiro, designer e também compositor, como eu falei, e também trabalhou com Le Corbusier na modenatura, na implantação do terreno, nos caixilhos dessas aberturas de 2 pavimentos do convento de La Tourette. A intenção, ele vai dizer, era criar ritmos musicais cristalizados, o que lembra sutilmente, para além da translucidez do vidro, a máxima arquitetônico-musical do Schelling. Décadas antes desses projetos de Le Corbusier e Chénac nos anos 50, no entanto, outro arquiteto moderno de vital relevância produzia arquitetura intensamente imbuído, eu poderia dizer totalmente imbuído de música, e em vários sentidos. Erich Mendelsohn era arquiteto, mas também músico, e deixou, além de obras muito expressivas, textos bastante interessantes para se pensar a nossa relação fundamental entre arquitetura e música. O seu projeto mais conhecido é a Torre Einstein, que a gente vê nessa imagem, que ele mesmo disse teria sido inspirada pela obra Magnificat de Johann Sebastian Bach, composta entre 1732 e 1735, e que foi construída
né, tendo como intenção principal realizar observações capazes de comprovar a teoria da relatividade do Einstein. Vejamos que ainda estamos, né, olhando para o céu e buscando compreender esse fenômeno. E o Mendelssohn acaba projetando uma das obras mais paradigmáticas da arquitetura, que demorou um tempo para entrar na historiografia mais consagrada, e, como eu disse, teria sido inspirado ouvindo-se o Magnificat do Bach. O próprio Mendelssohn realizava o que ele chamava de Bach-Abends, umas noites de Bach, em que se faziam recitais de música em sua casa. Ele deixou muitas cartas trocadas com sua esposa, Louise, violoncelista, que o meu aluno Lucas Madeira pesquisou e tem traduzido muitas delas. E ressalta-se nessas cartas muito mais importante a presença de músicos do que de arquitetos. Le Corbusier é citado 5 vezes, enquanto Johann Sebastian Bach é citado 132 vezes. Beethoven, 78, e assim por diante. Strauss, 70. O Frank Lloyd Wright é citado 30 vezes, é o arquiteto mais citado. Gropius, apenas 7. Muitos conceitos musicais utilizados por Mendelssohn para explicitar ou desenvolver processos compositivos na arquitetura. Contraponto, por exemplo, um elemento fundamental para a música de Bach, quando 2 ou mais vozes ou instrumentos se sobrepõem harmônica e melodicamente, serviu para Mendelssohn desenvolver detalhes das lojas Schocking, em Stuttgart, por exemplo. Uma ideia interessante que serviu poeticamente à composição de contrastes visuais entre horizontais e verticais nas suas fachadas. Mendelssohn utilizava a música também como uma espécie de cortina criativa. São palavras de sua esposa. A música o fazia penetrar um universo de intimidade criativa, de profunda introspecção. Ademais, ele a utilizava como mote criativo. Deixou inúmeros desenhos arquitetônicos enquanto ouvia composições musicais. Lucas encontrou e tem desenvolvido leituras de vários desses desenhos. Nós estamos preparando um artigo para a publicação. Temos aqui alguns desses desenhos muito interessantes, são vários deles. O Lucas está aí, inclusive, né, Lucas? Para tocata em Ré maior, do Bach, um desenho quase convulsivo, né? Para o famoso Requiem de Mozart, um desenho mais solene, mais monumental. Enfim, como todos sabem, o historiador Bruno Zev foi importantíssimo para o reconhecimento da arquitetura dita orgânica e, sobretudo, da arquitetura de Erich Mendelssohn. Zev explorou um pouco essa relação de que tanto gostamos, ativando, inclusive, um músico contemporâneo de Mendelssohn, Arnold Schoenberg, para compreender aspectos da poética moderna. A dissonância, escreve Bruno Zev, seria um traço característico da música moderna e poderia valer também para se pensar a sua arquitetura, com as suas assimetrias e expressionismos organicistas. O arquiteto Daniel Libeskind, aprendi isso com outro amigo, Federico Rabelo, que escreveu um livro sobre arquitetura e música, o Daniel Libeskind confessou ter sido a música de Schoenberg uma inspiração para a obra do Museu Judaico em Berlim, especialmente a obra de inspiração judaica, uma ópera de Schoenberg, Moisés e Araão. Estou caminhando para a conclusão. Nos mesmos anos em que Mendelssohn construía a Torre Einstein, 21, 22 do século passado, um grande poeta e crítico francês, Paul Valéry, publicava um dos livros mais deliciosos sobre arquitetura. Eupalinos, ou O Arquiteto, é um grande poema filosófico composto a exemplo dos diálogos platônicos. O livro é ele inteiro uma sucessão interminável de deleites poético-musicais, alternando as vozes de Sócrates e de Fedro.
Mas uma passagem em especial faz todo sentido aqui e encaminha a nossa conclusão. Eu cito: mas a música e a arquitetura fazem-nos pensar em algo totalmente diverso delas próprias. Acham-se em meio ao mundo quais monumentos de outro mundo, ou então, como exemplos cá e lá disseminados, de uma estrutura e de uma duração que não pertencem aos seres, mas às formas e às leis. Parecem destinadas a diretamente lembrar-nos, uma, a formação do universo, a outra, sua ordem e estabilidade. Essa ideia de um cosmos ordenado, da harmonia musical assimilada junto ao universo, desde tempos bem remotos, foi uma constante em vários momentos da minha fala. Ela foi a janela que eu escolhi abrir, e haveria muitas outras, como eu disse no início. Eu a escolhi porque essa compreensão foi fundamental para a história da arquitetura, e os arquitetos modernos, por assim dizer, transformaram, ampliaram ainda mais o seu alcance, não tanto no sentido de uma imitação da música das esferas ou da harmonia da natureza, como advertimos, mas numa diversidade inumerável de abordagens, ora inspiradora, ora poética, ora estrutural, ora compositiva, ora metodológica, que seria impossível esgotar aqui. Eu citei alguns exemplos paradigmáticos. Mendelssohn era músico, Nietzsche também. Mas eu gostaria de concluir deixando ainda entreaberta essa janela, não apenas no sentido histórico que ela tem, mas, e eu recorro novamente ao Mendelssohn, também como um desafio ao que nós, arquitetos, músicos e pesquisadores, ainda temos por construir, desde um conhecimento melhor dessa história até a vida em sociedade. Mendelssohn via a arte como um desafio interminável de lidar com a diversidade do mundo, dos homens e das formas, e acho que não apenas as suas obras e palavras, mas também os seus desenhos arquiteturais ilustram muito bem. Especialmente este, à direita, para a Nona Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria, que é uma homenagem à alegria e à amizade universais consagradas por outro poeta, o romântico Friedrich Schiller. E percebam como as colunas dessa catedral, de algum modo, estão sustentadas por homens conjugados, comungados. O desenho de Mendelssohn ergue uma espécie de catedral em que essas figuras sustentam um grande templo de arquitetura cuja abóbada se insinua de altura etérea infinita. Os versos de Friedrich Schiller, que morreu em 1805, no ano mesmo em que Friedrich Schelling encerrava suas lições de estética, inspiraram realmente este desenho. Mendelssohn sentia e sabia muito bem o que estava desenhando. Nós começamos entoando um caro amigo que nos deixou e sempre nos inspirou. Eu gostaria de encerrar a minha fala com essa música silenciosa. Muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Bom, é meu papel de mediador agora, né, encaminhar essas perguntas, embora eu mesmo tenha umas trocentas. Então, eu pergunto se existe alguma pergunta. A Carolina falou que a comissão mandou uma. Como foi? O Júlio está com uma pergunta para fazer, mas você quer iniciar com uma, professor Rafael? Pode começar com o Júlio, sem problemas. Vamos nessa. Júlio, vou abrir aqui, né, que a gente faz uma viagem com esses temas, né, assim, até é difícil formular aqui rapidamente, mas foi muito bacana o passeio, assim, que você fez para linkar um pouco, né, essa questão, esse mundo vasto que a gente tem quando fala de música, esse outro enorme mundo, né, de pensar a arquitetura, e até tem um pouco do movimento que a gente tem mesmo com a semana de ainda o parar e ouvir isso, né, que era um pouco parar e ouvir outras áreas. A gente está fazendo isso com os convidados, foi muito legal.
E eu gostei de um termo, aliás, que você trouxe, que eu grudei um pouco ali, aquele essencialidades eternas, né, da música, do espaço e a música. Ficou ali, porque daí lembrei do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. E daí eu lembrei, nossa, como isso é eterno na gente, tanto que pensei em tambor de guerra, que tinha alguém que batia isso, vai ter aquela caixa que rufava em batalha. Se a gente pega para ver agora, sei lá, operações no Iraque, a gente pensa que tinha o pessoal que estava ouvindo suas músicas, que desumanizava a população que estava ali, então era uma questão de uma essencialidade mesmo, assim, né? E eu acho que a gente está imerso em tanta coisa hoje que acho que o que falta, talvez eu queria ouvir um pouco do seu olhar sobre isso, sobre o parar e observar um pouco, né? Porque eu acho que quando a gente para e observa, a gente vai, é assim que a gente vai ver esse essencial, né? Então, não só de ouvir sobre ferramentas para isso, mas a sua visão sobre o tema, né? E aí, como que você observa o que é essa essencialidade eterna, assim, que acho que abre bastante caminhos para a gente discutir aí também. Então, é isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Júlio. Acho que é outra palestra, é outra fala, mas a minha proposta, eu até de algum modo, eu respondo com o meu título, não é? Bom, a abordagem que eu queria era histórica, mas eu te agradeço, então, já que, tendo falado um pouco de história, eu posso falar da minha visão pessoal sobre isso. Como eu coloquei em algum momento da fala, a música me acompanha há muito tempo, desde que ganhei um violão do meu padrinho aos 9 anos de idade, então nunca mais deixei a música, fui para o canto, para o violoncelo, enfim, e então a gente se intromete a trazer essa paixão também para a pesquisa, para a ciência. As essencialidades eternas de que nós falamos, obviamente elas respondem aqui historicamente a maneira como os antigos viam o céu como uma representação do eterno, do infinito, do imutável, do divino, né? Agora, a interpretação que você trouxe, ela é muito bonita também. De algum modo, essa relação com algumas coisas, não só com a música, para mim também a poesia é algo que está sempre presente, e para o Maíque também vai ser difícil não lembrar dele em muitas situações, porque a gente falava de todas essas essencialidades de um modo muito, muito aberto, ficávamos horas conversando. A poesia também, para nós, era algo nas conversas e nas nossas experiências também muito, muito fortes. Então, eu acho que, além da arquitetura, essas outras artes, como eu falei, a poesia, a música, elas abrem outras janelas também, para usar uma metáfora que eu já utilizei aqui. Eu acho que elas nos sensibilizam, elas nos tornam mais propensos, talvez, não tanto em pensar em verdades eternas ou essências imutáveis, mas para o absoluto que pode existir, por exemplo, num momento de emoção dentro de um concerto, ou vendo uma obra de arquitetura, ou junto a um amigo, mas também para essa particularidade que e que os nossos sentidos promovem, proporcionam, de podermos ser afetados pelas coisas. Eu acho que poder ser afetado em âmbitos não apenas matemático, musicais, no sentido estrutural, mas também no sentido patético, no sentido antigo da palavra, patético no sentido de patos, de emotivo, de circunstancial. Eu me lembro agora, especialmente, de outra coisa que aconteceu essas semanas, a morte do Nelson Freire. Eu tive a oportunidade de ver o Nelson Freire ao vivo, algumas vezes, e de ouvir muitas vezes em casa. E a sutileza com que ele executava as peças no piano, com os rubatos, fazendo com que cada peça musical fosse, parece um clichê, mas não é, né? Quem gosta de ouvir vai saber, vai entender o que eu estou dizendo. Um Rachmaninoff ou um Bach ou um Beethoven
nas mãos dos pianistas, se tornam outras obras, cada uma delas diferente. E o Nelson Freire, por exemplo, tinha uma sutileza que eu acho que eu só consegui perceber na sua música por ouvir muito. E não acho, inclusive, que eu consiga absorver tudo que ela possa dar. A gente sempre pode aprender e sentir melhor a cada momento em que a gente passa a ouvir mais e amadurece também. Então, eu acho que tem esse componente que não é só inspirador, e pode ser também inspirador, não é só metodológico, mas pode ser. Muitas vezes eu escrevo ou leio ouvindo música. Os neurologistas dizem que não é para fazer isso, porque você vai entender menos. Mas eu acho que talvez eu me afete mais e talvez eu possa mergulhar em certas leituras muito mais porque eu estou ouvindo Bach ou Coldplay. Vai depender de cada um também. E essa riqueza diversa de que o Mendelssohn fala no final, eu acho que ela é um componente vital para mim, vital do ponto de vista humano, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista poético também. E eu lembraria aí, para concluir, se eu conseguir responder a tua pergunta, o filósofo Michel Serres, que eu citei agora há pouco também, ele identifica que esse mundo passou a ser um mundo desencantado, né? Assim como a filosofia se transformou numa lógica racional de pensamentos afim da verdade, o céu, paralelamente a esse processo, se tornou um céu desencantado, em que as constelações não mais e os astros não mais influenciam poética e mitologicamente os seres, mas são uma mecânica fria de movimentos e gravitações universais. Ele tem uma série muito bonita, chama-se Lendas da Ciência, e num certo momento ele fala, se não me engano, de Lazare Carnot, um dos cientistas importantes na sistematização da máquina a vapor. E ele fala que, eu acho que é mesmo Carnot, que ele estudava violino e acho que dança também, para de algum modo integrar a sua capacidade de compreender e sentir as coisas, uma espécie de fluxo corpóreo e musical que para ele fazia muito sentido como uma espécie de potencializador das capacidades de pensar também. O Einstein era violinista também, se não me engano. O Mendelssohn era flautista. Enfim, então, para não me delongar muito, eu poderia, como eu falei, gostaria muito de continuar falando aqui horas com vocês. Estou aberto ainda, por mim a gente pode continuar muito. Eu só quero encerrar essa pergunta dizendo de uma maneira muito, muito simples. Assim, eu acho que a vivência dessas coisas, ela tem uma riqueza que é talvez indefinível, né? E talvez infinita, para pensar numa eternidade de essências, como você colocou no começo. Muito obrigado. Acho que deu para ter vários insights a partir só desse ponto aí, desses pontos, aliás, né? Obrigado, Júlio. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitando, eu gostava de levar o Maíque à Sala São Paulo. Quando eu ia a São Paulo, eu comprava de antemão os ingressos e ia para a Sala São Paulo. Às vezes eu falava para ele só lá na casa dele, que eu ficava hospedado com ele quando eu ia para lá, nos últimos anos. E ele se emocionava, ele chorava, assim. E muito tempo depois, assim, às vezes semanas, meses depois, a gente falava, ele lembrava: nossa, Rodrigo, a gente ouviu o Vivaldi aquele dia. E aí ele se emocionava de lembrar isso, né? É um pouco isso também, né? Eu acho que a música as artes de um modo geral são possibilidades de muita riqueza também. E digo isso não romanticamente, eu digo isso sensivelmente. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Professor Evandro. Então, Rodrigo, assim, sua palestra me despertou uma inquietação com relação a uma coisa que eu sempre tive ao pensar muito nesses projetos de arquitetos que tentavam fazer uma ponte, né? Então, me inspiro em tal música e vou fazer o prédio. E
várias vezes eu achava essas tentativas muito infelizes, muito artificiais. E hoje você trouxe 3 imagens para mim ali do Mendelssohn, do Ode Alegria, da Toccata e Fuga e do Requiem, né? E que imediatamente, pela memória, quem conhece essas músicas enxerga ali. Seria fácil, se fizesse um baralhinho, talvez eu conseguisse falar, ó, esse é o Ode, esse é o Requiem, e esse, eu acho que seria tranquilo para quem conhece. E daí eu fiquei pensando assim, talvez essa ligação entre as duas dimensões, que eu sempre via dessa maneira muito que existe, mas que essa tangência é muito fugidia. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia. Eu não sei se tem aí algum esclarecimento. Obrigado, Evandro. Eu concordo com você, inclusive. Se a gente fizer uma busca na internet sobre questões de arquitetura e música, a gente vai ver muita coisa. É um tema muito explorado, né? E tem coisas interessantíssimas. Eu, bem sinceramente, assim, eu não me lembro agora de cabeça, nesse momento, para além dessas questões aí que eu mostrei, né, do Mendelssohn, sobretudo, do Daniel Libeskind, não me lembro, assim, olha, de ouvir algum arquiteto, de ler que tal arquiteto projetou tentando se inspirar em tal obra. Geralmente, agora a gente pode dizer assim, de maneira universal, né? Geralmente, quando a gente tem um encargo muito específico, eu já escrevi poesia com um tema solicitado. Olha, esse é o tema. A coisa parece que não funciona bem, né? Eu não sei. Eu não quero aqui, e não estou aqui querendo defender uma espécie de visão romântica que a gente realmente inspira. Pode ser que isso, inclusive, aconteça. Eu acho que isso, inclusive, acontece, né? O entusiasmo, eu acho que ele existe em vários sentidos. Mas, realmente, há um risco, não é? E eu corri esse risco durante toda a minha palestra. Na preparação, eu fiquei atento a isso, como realmente essa relação ela pode cair numa superficialidade, numa imediatez, numa mera tradução de uma arte para outra, e eu tentei de maneira assim consciente, eu diria, não tão policialesca, mas consciente, de não deixar isso, não colaborar com essa compreensão, né? Não contribuir com ela. Agora, é inevitável, como você enfatizou, que na obra do Mendelssohn, e a coisa para ele era obsessiva, inclusive, a questão dos desenhos, né? São dezenas e dezenas de desenhos, e é claro que a gente vê um ou outro e fala assim, mas é também a abordagem dele ou aquilo que ele estava sentindo também para produzir esse desenho, né? E escolhi esses 3 que eu acho que e obrigado por você ter comentado, eles, de algum modo, eles parecem evidenciar bem o caráter, a dimensão, né, que está nessas peças musicais. A gente sabe que, estudando também um pouco de música, que algumas tonalidades, o Requiem do Mozart está escrito em Ré menor, não é por acaso. É uma tonalidade que, decorosamente, a gente poderia dizer sim, ela encaminha a percepção para um estado melancólico em que está em jogo, já no modo como a tonalidade soa, ela nos remete a uma ideia de repouso eterno, de um descanso da morte. Sol maior, Lá maior, tudo isso soa de uma outra maneira, né? Os músicos compunham pensando nisso, e eu acho que o desenho, no caso do Mendelssohn, eu acho que para muitos deles funciona muito bem. Ele estava, de algum modo... nesse âmbito. E eu acho que até bem consciente de que ali ele estava desenhando Ré menor, sabe? Acho que sim. A gente podia pensar a gente falou dos temperamentos ou dos caracteres, das ordens da arquitetura lá na antiguidade. O modo da música também naquele tempo, jônico, frígio,
já nesse tempo também a música tem sabe-se muito bem que a música tem essa potência de encaminhar a sensibilidade para um estado de alma também. O que vai ser muito, muito forte na música barroca para afetar os sentidos, para mover os afetos, como a gente diz na história da música, né? Sobretudo, recentemente, há muita pesquisa em história da música, e, inclusive as performances feitas com violinos barrocos, violoncelos barrocos, flautas barrocas, prometem um tipo de relação harmônica entre as tonalidades que os instrumentos modernos não proporcionam. Então, a tentativa dessa chamada música historicamente informada é proporcionar performances que pudessem provocar aos sentidos a exatidão, bom, a exatidão é muito, mas algo parecido com o que seria a música soando no tempo de Bach ou de Monteverdi. Então, voltando para a arquitetura, eu acho que esse risco existe sim, né? Existe sim. Assim como acontece também com a literatura, né? Às vezes há umas traduções como se, de algum modo, literatura e arquitetura também a cidade fosse esse texto que tem que ser lido. Eu acho que a gente precisa e pode potencializar essas relações. Elas existem, elas são desafiadoras. Eu acho que, inclusive, a fala da manhã, infelizmente, não pude estar aqui, mas o próprio nome do evento que vocês promoveram é isso, né? Ouvir a cidade, ler a cidade. As relações são muito ricas e elas são também, em alguma medida, sempre perigosas. As relações são sempre ou sublimes ou perigosas, né? Às vezes, simultaneamente. Bom, obrigado. Obrigada. Professor Rafael, a gente tem uma pergunta da Larissa, da doutoranda Larissa Negres. Ela vai abrir o microfone agora. Vai lá. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra do professor, porque foi assim, foi incrível para mim. Eu estou, inclusive, no aeroporto e fiquei assim, só passando meu tempo muito bem, pensando e viajando. Então, na verdade, é uma pergunta mais uma forma de comentário e que eu gostaria de ouvir também esse olhar do professor, que é quando você estava falando do Eric Mendelssohn e depois do Daniel Libeskind, que foram inspirados, né, muitas vezes nas suas composições arquitetônicas pela música. Eu fiquei pensando no inverso. E eu fiquei pensando no inverso porque, em um momento da minha vida, eu tive uma ação que eu estava acompanhada de um dançarino, então era uma pessoa ligada à dança, que, claro, envolve música também. E quando ele soube que eu fazia arquitetura, ele fez um comentário assim que achava muito legal e que sempre que ele olhava para os edifícios, ele imaginava danças, né, movimentos e composições de movimentos com aquela arquitetura, dentro daquela arquitetura. E aí por isso que isso me trouxe a essa composição de música a partir dessa visão dos edifícios e das suas geometrias e da sua lógica, né, de construção. E aí eu queria ouvir de você, se você puder fazer algum comentário a respeito. Muito obrigada. Larissa. Tá bom, muito obrigado pela pergunta, pelas palavras. Eu acho que é plenamente possível pensar vários sentidos nessa relação. Se a gente retornar ao modo como, aqui historicamente, como os antigos pensaram, inclusive os modos de denominação do mundo, fábrica do mundo, máquina do mundo, para o período chamado barroco, foi o teatro do mundo, como se o mundo fosse, de algum modo, essa obra inteligível à razão e aos olhos e aos ouvidos, enfim. Então, são várias denominações também para esse universo que originalmente remetem a construções, teatros, máquinas, fábricas,
né, o corpo do mundo, e que a gente poderia pensar desde Pitágoras. De algum modo, claro que ele foi descobrindo as tonalidades a partir das consonâncias e dissonâncias desses intervalos, que ele, inclusive, e vários cientistas viram perspectivados no céu, nas órbitas erráticas dos planetas, né? Agora, mesmo historicamente, a gente poderia ter falado assim, de um modo em que essa arquitetura do mundo permitiu que fosse sistematizada essa música das esferas. A gente poderia fazer essa fala trazendo o inverso desse sentido. E agora, pensando também do ponto de vista pessoal, eu acho que, como a gente está, e quem está orbitando em torno de arquitetura e de música, realiza um pouco desses movimentos, acho que naturalmente. Volto a dizer assim, não me lembro exatamente de ter visto alguém relatando alguma coisa desse tipo, mas eu imagino que ela seja bastante possível, sim. E já aconteceu comigo de estar em algum lugar e ter vontade de ouvir certa música. Parecia que aquela música ou combinava bem com aquele momento, ou talvez ilustrasse bem aquela arquitetura. Então, essa relação, ela sim, eu te agradeço por perguntar, muito possível, não só historicamente, mas também sensivelmente, né? Eu tenho uma pergunta teórica. Eu acho que, primeiro, agradecer, né? É sempre um prazer ouvir o professor Rodrigo. É sempre muito, muito surpreendente, mesmo com o libretinho que ele me mandou. Eu acho que existe uma busca, acho que a sua fala, ela cria um fio muito conciliatório entre modos como algumas figuras do século XV, XVI em diante viam a questão da música e os arquitetos das vanguardas. Eu tenho a impressão, mesmo o pavilhão Philips, que me parece muito assim, muito questionador acerca das relações da acústica com a música eletrônica, a questão do Xanax. Eu me pergunto assim, e as rupturas, Rodrigo? Como você vê assim a questão das vanguardas e a música, no que elas não têm de sintonia com o modo como os séculos anteriores viam essa relação? Eu queria ouvir um pouco dessa noção de um outro lado, porque me parece, os desenhos do Mendelssohn são espetaculares, mas de algum jeito eles me parecem ressoar ainda numa certa harmonia. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a noção dessa ruptura epistemológica profunda que a arquitetura das vanguardas promove, e que eu queria saber como fica a relação. Porque a relação com a intuição, a relação com a geometria, essas a gente já viu percorridas, mas a relação com a música, realmente eu vejo pouco. Corbusier falava do diapasão que rege o universo, mas a arquitetura dele era um pouco diferente do que ele dizia, né? Então eu queria ouvir um pouco esse sentido dessa lição, mais uma vez reiterando os parabéns pela fala toda, muito incrível, os documentos, os desenhos que você e o Lucas Bandeira estão perscrutando são, no mínimo, magníficos. Obrigado, Rafael. É uma ótima pergunta. É uma outra janela, né? Eu abri uma e eu acho que a tua pergunta seria uma outra janela muito interessante de se percorrer também. De algum modo, algumas coisas que eu nuancei na fala poderiam permitir a gente enveredar por coisas que você me pediu agora que falasse e explorasse.
Quando, por exemplo, o Zev fala de dissonância, para pensar ali, e ele está falando no Schoenberg, pensando a arquitetura moderna com as suas assimetrias, não só uma de cunho expressionista, talvez, mas a neoplasticista com as suas assimetrias simétricas e as suas gestalts, assim, de algum modo, criando uma dissonância que, no escopo geral, talvez remetesse a uma consonância do olhar ou da sensibilidade moderna, né? Eu acho que dá para pensar a dissonância e que está na vanguarda da música, e eu acho que, do modo como o Zev entendeu, está na vanguarda da arquitetura também, né? Sobretudo dessas poéticas do século XX. Então, de algum modo, eu acho que se há um concílio no âmbito da harmonia, eu acho que há tensão no âmbito também da dissonância. Aliás, há muitos músicos que definem a própria música como uma oscilação entre relaxamento e tensão, né? Você tensiona para depois relaxar. Então, mesmo a música que a gente poderia dizer, bom, Bach é sempre muito bonito de se ouvir, mas ali ele joga com as dissonâncias o tempo inteiro para alcançar consonâncias. É claro que, dependendo da música, da peça, se ela tem um sentido específico, aí também ela vai trabalhar com esse sentido, no caso de um Magnificat, de uma missa, enfim. Então, dentro da própria música, por mais que a gente tenda a entender, e nessa visão antiga está uma ideia de harmonia que é paralela ou espelho da ordem, da beleza, da verdade, da bondade, enfim, todas aquelas essencialidades eternas que a Larissa e o Júlio me perguntaram. Enfim, o Júlio me perguntou, né? Eu acho que há um esforço por pensar essa organização das coisas, uma arquitetura do mundo e das produções humanas em que a imitação dessa natureza pressupusesse, sim, um sentido de harmonia. Mas, mesmo essa harmonia, ela, enquanto música, enquanto intervalos proporcionais, eu acho que na música, sobretudo, a dissonância está colocada. Me fugiu agora exatamente o nome, o Lucas talvez possa me ajudar. Há um intervalo que é o trítono. Obrigado, Lucas. O trítono é um intervalo chamado diabólico, muito utilizado em óperas barrocas, quando havia, ou mesmo, acho que na Paixão do Bar, nas Paixões do Bar, eu acho que ele aparece para designar algo terrível a acontecer, salvo engano meu. Eu fiz alguns cursos com a Elisa Freixo sobre as Paixões do Bar e me lembrei agora rapidamente disso. Então, eu acho que talvez a gente tenha, como o Evandro colocou, uma tendência a ver isso como uma conciliação, mas dentro dessa aparente imagem ordenada e harmônica do cosmos ou da música, eu acho que ali o caldeirão é muito, muito mais rico e diverso em proporções e efeitos e afetos do que a nossa compreensão, às vezes, pode ser levada a entender, como se fosse um diálogo ou uma evidenciação de harmonias, né? Do ponto de vista de ruptura, isso está na sua pergunta, eu acho que é importante frisar, e eu até cheguei a sugerir em algum momento que a gente pudesse falar sobre isso no debate. Eu vou aproveitar, que é essa que você chamou de ruptura epistemológica, né? Eu acho que ela mais fortemente está colocada ali com Kant, Schelling, Hegel, e o que se faz desses idealistas alemães no século XIX, enquanto ruptura do ponto de vista da ideia de que a arte é uma imitação da natureza, uma imitação desse cosmos em que também está, de algum modo, latente ou estão latentes as dissonâncias. E a ruptura ali, do ponto de vista histórico, eu acho que ela afeta
não só a ciência, a filosofia, mas as artes também de modo muito capital. Eu costumo, inclusive, eu gosto de ver que a ruptura é muito maior ali, do 18 para o 19, do que no 20. Formalmente, a gente vai observar uma arquitetura sem ornamentos, limpa, racionalista, ou depois expressionista e orgânica, como o Zé vai falar do Mendelssohn. Aparentemente, a forma dessas arquiteturas do 19 para o 20, elas são muito mais distintas. Mas eu acho que epistemologicamente, a ruptura eu não diria, tá? A transformação do sentido, por exemplo, que o Schelling vê, essa música das esferas, ou a ideia de natureza, naquela conferência que ele faz para a Academia de Ciências, em Munique, ele lista alguns modos de compreensão da natureza que, para alguém do século XV, como o Alberti, ou para Vitruve, seria um absurdo. Ele trata da natureza não apenas nesse universo. Eu puxei aquele momento da música das esferas que está nas suas lições, porque seria o meu fio de Ariadne para entrar e sair do labirinto da história. Mas, como então eu digo, eu acho que a ruptura está maior, ou a transformação está muito mais radical nesse 18 para o 19, inclusive historicamente. Então, se as nossas histórias, para tocar num ponto que eu queria voltar, se as nossas histórias se dedicarem a pensar esse mundo mais antigo com os nossos conceitos, né? Muito ainda nossos, ainda, de genialidade, de originalidade, de inovação, de invenção, de evolução, decadência e retorno de uma outra coisa, a gente perde totalmente esse fio para pensar as várias maneiras com as quais essa harmonia está pensada na antiguidade, inclusive com essa potencial dissonância que está, por exemplo, entre os tratadistas de arquitetura, o Maik, né? Voltamos a ele, gostava de falar das pendengas que havia entre vários tratadistas e de compreender a arquitetura antiga. Enfim, pensar o concílio, a conciliação nas artes, nas ciências, na história, é uma tentação, mas a gente tem que fugir um pouco delas. Eu acho que mergulhar mais detidamente, eu não tive muito tempo de fazer esses mergulhos aqui. A gente poderia falar só sobre o Mendelssohn, só sobre outros desses momentos ou arquitetos que vimos, mas eu queria fazer esse passeio histórico porque eu achava que ele poderia nos dar a possibilidade de conversar sobre, por exemplo, isso que você me perguntou, né? Ver como isso se transforma, as consonâncias e as dissonâncias, as conciliações e as rupturas. E a história é muito rica, a gente precisa se dedicar, talvez, a revelar essas coisas também. Obrigado, Rafael. É uma ótima conversa, a gente pode continuar com ela. Eu agradeço a resposta. Eu guardo também algumas considerações para quando a gente se encontrar. Acho que, sobretudo, nos cotejamentos de rupturas, no fato de que eu imagino que a ruptura que o Goethe imaginava não era prédios de ferro e vidro, né? Então, de algum jeito, é mais do que uma questão de pureza formal. Acho que é uma polemização do próprio princípio da visão. Mas acho que é uma resposta bonita, né? É bacana imaginar isso, né? O ultraje assim que esses autores do 15 sentiriam, né? Diante dessas palavras. Para nós, todas elas parecem. Eu entendo como você montou a estratégia de mostrar, mas tem ruptura. Não é conciliatório. Eu entendo. Não. Em algum momento eu falei sobre o Schelling colocar não mais como uma imitação, né? Essa ideia de natureza, mas como uma potência criativa. Eu acho que isso, inclusive, dá a medida do quanto a nossa história precisa voltar ao modo de pensar, forma mentes, se quiser entender a história toda, ela pretérita da arquitetura, e também a nossa história
moderna e contemporânea. Se a gente continuar pensando justamente na conciliação, porque o espaço renascentista e o espaço moderno tem uma relação ali, que o Gideon tentou, de algum modo, mostrar essa relação de tradições que são reinventadas, né? Eu acho que, e tomo carona de novo nas palavras do Mendelssohn, acho que a diversidade nesse mundo e na história são muito mais insinuantes e excitantes do que a gente pensar numa conciliação ou numa harmonia, numa história que segue e vai se revelando assim harmonicamente, né? Às vezes não é bem por aí. Eu sinto também um pouco que existe um certo conteúdo Hickwertiano nesses argumentos, né? Muito ligado aos primeiros modernos, assim, de que existia uma tensão que se colocava lá no 18 que daí foi tendo para cá, assim, eu tenho a impressão que existe um pouco desse autor, nesses raciocínios que estão sendo construídos, né? Sobretudo dos primeiros modernos, mas também da Casa de Adão, né? Que são livros da época do Bitcover, né? Me lembrou um pouco coisas muito maiquianas, né? Autores que ele admirava desde a juventude, né? Uhum. Caroline, alguém, toda a Assembleia, alguém tem alguma pergunta ainda para o professor Rodrigo? Fique à vontade. O Lucas tinha levantado a mão. Então, vamos lá. Eu até baixei porque, na verdade, era sobre a pergunta do Evandro, mas é mais um comentário, né? Primeiro, parabenizar o Rodrigo pela aula excelente, é muito, muito bom lembrar dessa pesquisa que também me é tão cara, assim, que é um assunto muito bom, né? Que dá muito o que falar. E vou dar uma pontuada em algumas coisas que eu escutei, tá? Alguns pontos que eu queria trazer, que primeiro essa ideia de tradução da música, né? De pensar nessa que não se trata de uma tradução, né? De pensar da música para a arquitetura, e que o próprio Mendelssohn trazia ele falava que o som trazia um arrebatamento, né? Ele usa a palavra Rausch, o que pode ser uma embriaguez. Então, que o som traz esse sentimento e também remete à imagem, né? A um monte, a uma montanha, ele usa esses termos assim, e que a gente até na pesquisa acabou foi por aí de pensar como um fluxo temporal que é reinterpretado, né? Então, como nesses desenhos que a gente usava o termo represamento também, né? Nunca como tradução, né? Porque desde o começo vinha também essa ideia de inspiração, que era uma coisa que a gente queria, né? De não ser uma inspiração subjetiva, enfim. Mas só para ler, e aí eu acho que eu fiquei um pouco pensando nessa pergunta difícil também das rupturas, assim, né? De pensar que no século XX o Schoenberg faz musicalmente é quem faz uma grande ruptura, né? Que é essa emancipação da dissonância, é o que ele traz, esse termo muito importante. Mas ainda formalmente ele reproduz muitos princípios que são os mesmos ainda do século XVIII, século XVII, que é o que a gente acaba identificando como Mendelssohn também, né? Então, assim, porque sai do âmbito a consonância para a dissonância, né? Ela sai do âmbito da relação entre as notas, assim, quando na Idade Média era, por exemplo, o trítono, era um intervalo evitado, porque era um intervalo muito que era diabólico, que era certos intervalos muito mais proibidos que outros, né? Então, eu acho que no começo do século XX fica claro que a questão é de forma. Então, tanto que o dodecafonismo, as vanguardas musicais acabam indo por esse lado de organizar todos os sons de maneira igualitária, né? Democrática, assim. Então, eu acho que dá para pensar, é uma coisa que eu também não me debrucei, mas pensar no serialismo no século XX, até com as folies do Tchumi, por exemplo, né? Pensar até agora, até hoje, mas pensar nesse uso da repetição extrema, da repetição com variações, assim, que também é uma coisa que não dá para dizer que é nova, né? Mas que que sai então do campo da consonância, enfim, do que era na Renascença, de 1 para 2, de 1 para 3, as proporções que equivalem a uma quinta, uma oitava musical, mas vai ao campo então desse pensamento forma de organismo e de fragmentos, né? Pensar
Enfim, é só um comentário, assim, não uma pergunta, mas também parabenizar o Rodrigo pela linda apresentação. Obrigado, Lucas. Você lembrou de coisas interessantes aí. Obrigado pela tua fala também. Alguém mais? Gente, a gente está se adiantando aqui. Por mais prazeroso que esteja, eu penso que a programação, por mais que seja o último evento, a gente está correndo adiantado, né, Caroline? Vamos encerrar, então. Olha, eu sou totalmente agradecimentos ao Rodrigo ter vindo aqui, ter trazido uma fala que eu sei que ele teve de construir, movido entre a sua erudição e o luto. Isso é o que nós temos à mão aqui, que é uma coisa super cheia de coisas. Exatamente, a gente podia ficar falando eternamente aqui, né? O comentário do Lucas eu quase quero falar, mas aí também já né? São portas que se abrem, né? Então, eu agradeço muito, agradeço mesmo, um prazer. Infelizmente, é a primeira interação nossa em uma nova era, né? Uma sem Maik, mas também uma época em que a pesquisa continua, né? Apesar de tudo, e a gente segue. Então, agradeço. E o que eu faço, Caroline? Eu que encerro? Você que encerra? O Evandro? Como é que faz? Eu vou encerrar aqui rapidinho. Obrigado, colegas e professores. Finalizamos, então, o nosso primeiro dia de atividades. Agradecemos a participação de todos e de todas. Lembrando que amanhã retornaremos, iniciando nossas atividades às 9h30, no link que será enviado por e-mail, com nossa primeira mesa redonda, com os discentes em fase de pré-qualificação e com a apresentação proferida pela professora Maria Fernanda de Oliveira. Obrigada a todos pela participação e até amanhã.